Uma ótima noite para vocês, queridos amigos. Normalmente, toda pessoa já sentiu pelo menos uma vez na vida dormência ou perda de sensibilidade nos dedos das mãos ou na mão. Talvez à noite, por exemplo, você tenha dormido em uma certa posição e acordou porque seu braço ou a mão perdeu a sensibilidade. Isso acontece quando você está em uma posição desconfortável, onde um dos nervos começa a ser comprimido. Dependendo do nível em que essa compressão ocorreu, pode adormecer todo o braço, ou apenas uma parte da mão. Alguns dedos, por exemplo, também pode surgir fraqueza no braço. Mas há casos em que o formigamento e a compressão do nervo não são causados pela posição do corpo. Quando você está deitado sobre o braço, por exemplo, dormindo assim, ele adormece, mas pode acontecer de forma constante ou em certas posições, quando você move o braço, a cabeça ou até mesmo o pescoço. Muitas pessoas pensam que o formigamento é um sinal de má circulação sanguínea, mas, na maioria das vezes, isso não está relacionado ao fluxo sanguíneo, e sim à compressão do nervo, especialmente se o formigamento for localizado e causado por alguma posição. E na maioria das vezes, ficam dormentes o dedo anelar e o indicador, ou esses 3 dedos aqui, ou esses 2 dedos, o indicador e o médio. E dependendo de qual dedo ficou dormente, já é possível dizer qual é o nervo envolvido. Por exemplo, se for o dedo mínimo e o anelar, é o nervo ulnar. Se for o dedo médio e o indicador, é o nervo mediano. Se a fraqueza aparece quando você pega algum objeto e não consegue segurá-lo, fraqueza ao flexionar, também pode ser causada por compressão e disfunção do nervo mediano ou do nervo ulnar. Se a fraqueza, ao contrário, ocorre na extensão do punho, também podem ocorrer atrofias, até mesmo diminuição do volume muscular de certos músculos da mão. Às vezes este músculo fica menor em volume. Isso também envolve os nervos ulnar e mediano, ou os músculos desta superfície, ou seja, da superfície dorsal do antebraço. Isso é o nervo radial. E dependendo de onde e qual nervo está comprimido e o quão grave é a compressão, vai depender o método de recuperação. Agora, os locais onde eles podem ser comprimidos. Os principais sintomas são perda de sensibilidade, fraqueza e dor. Com o tempo, a dor pode aparecer também nos músculos que são inervados. E devido à interrupção da inervação, o músculo pode se lesionar constantemente, o tendão do músculo pode se lesionar e inflamar com o esforço. Se já houver uma compressão muito forte e constante do nervo, então a perda de sensibilidade pode ser permanente e a fraqueza mais acentuada e constante. Dependendo de onde o nervo está sendo comprimido, essa fraqueza vai se manifestar em diferentes posições. O primeiro nível de compressão é no pescoço, na altura dos músculos escalenos. Isso geralmente acontece na região do pescoço. Se não considerarmos a hérnia, onde a raiz pode estar comprimida, geralmente haverá dores agudas no braço. Vamos considerar um processo crônico. E por isso, o primeiro nível é entre os músculos escalenos, bem aqui, no pescoço. O segundo nível é na altura do antebraço, bem aqui. Se for o nervo mediano, ocorre a compressão dele na região do pronador redondo. É um músculo que fica na parte superior do antebraço, bem aqui, e a função principal dele é girar o antebraço para cá. Ele gira do posicionamento em que a mão estava para cima para o posicionamento em que a mão fica voltada para baixo. Esse é o movimento que ela faz. O supinador é o músculo que faz o movimento contrário, para cá. E é justamente o pronador redondo que está em um local onde o nervo mediano passa diretamente por ele. Ele tem 2 partes, 2 cabeças, a humeral e a ulnar, e depois se prende ao osso rádio, justamente entre o rádio e a ulna. É entre essas cabeças, nesse espaço aqui, que o nervo mediano passa, atravessando o músculo assim, e é justamente aqui que ele costuma ser comprimido com frequência.
Por que isso acontece? Porque o músculo perde sua elasticidade. As consequências da lesão desse músculo, quando ele fibrosa ou entra em espasmo. O espasmo pode ocorrer por sobrecarga, mas, nesse caso, é preciso que sejam cargas muito grandes sobre a mão, o antebraço, movimentos repetitivos para sobrecarregá-lo. Normalmente, ela é lesionada porque está muito enfraquecida, e qualquer movimento um pouco mais forte já começa a danificá-la. Por isso, os treinos podem ser diferentes para fortalecer esse músculo, para relaxá-lo e para melhorar a circulação sanguínea, que foi o que fizemos hoje. O nervo ulnar. Ele é mais frequentemente comprimido aqui na região onde está o flexor ulnar do carpo e sua tensão. Ou seja, a mão tem vários flexores. Existe o radial, existe o ulnar. E um dos músculos que flexiona a mão se chama flexor ulnar. E quando esse músculo fica sobrecarregado, tenso, também perde elasticidade com muita frequência, também pode ficar fibrosado nesse local, e é aí que ocorre a compressão do nervo ulnar. Então, primeiro você pode identificar exatamente onde o seu nervo está sendo comprimido. Como fazer isso? Por exemplo, se você sente fraqueza na mão, pode observar onde isso acontece. O mais importante ainda. O segundo local onde o nervo é comprimido é na região do músculo peitoral menor, ou seja, temos o pescoço, o músculo peitoral menor e o antebraço. Esses são os 3 lugares mais comuns, os 3 locais mais frequentes onde o nervo é comprimido. Certo? E agora, como identificar onde ele está sendo comprimido? Pode ser que ele esteja sendo comprimido até mesmo nos 3 lugares, mas como é possível verificar onde está mais forte ou exatamente onde está sendo comprimido? Suponha que você tenha fraqueza na mão, você sente isso, certo? Ao apertar, por exemplo, certo? Ou dormência, que está presente o tempo todo ou aparece de vez em quando. Veja, essa fraqueza depende da rotação da cabeça, ou seja, vire a cabeça para um lado, teste alguma coisa, pegue alguns objetos. A fraqueza muda ao virar para um lado, para o outro, mas, geralmente, ao virar para o lado oposto. Se houver encurtamento do músculo escaleno, isso causa ainda mais fraqueza no braço. Se for o músculo peitoral menor, ou se houver dormência, se o músculo peitoral menor estiver encurtado, aqui podem haver variações, porque pode haver inchaço, ou pode ser que ela esteja fibrosada e não elástica. Aqui, tente levar o braço para trás assim e veja também se aparece dormência ou não. Ou seja, nessa posição, verifique a força da mão, tente segurar alguma coisa, apertar, tente nessa posição, ou seja, faça o movimento para cá, ao contrário, e observe a dormência, veja como ela muda, se aumenta ou diminui. E a terceira área é o antebraço. Vire o braço para dentro, verifique a força, depois vire o braço para fora. Se em uma das posições aumentar ou diminuir a fraqueza ou a dormência, isso também é um sinal de que é exatamente aqui que está sendo comprimido. Se você não conseguiu identificar, mas tem esses sintomas, fraqueza e dormência, vai ter que trabalhar nas 3 áreas. Então, como podemos relaxar o músculo escaleno? Viramos a cabeça para o lado oposto, por exemplo, se precisamos relaxar o músculo escaleno direito. Primeiro, encontramos o músculo esternocleidomastoideu, sua borda posterior. Colocamos os dedos atrás da borda posterior do músculo escaleno, e ao longo da borda posterior do músculo escaleno, e como se fosse assim, simplesmente deslizamos dessa forma, fazemos esse movimento e repetimos cerca de 10 vezes assim. Pode fazer esse movimento tanto de um lado quanto do outro. Fez 10 repetições, depois vem o segundo passo. Nessa mesma posição, também colocamos os dedos ao longo da borda posterior do músculo esternocleidomastoideu e começamos a fazer movimentos, inclinações assim, levando a orelha em direção ao ombro, de um lado e do outro, mantendo a rotação. Enquanto isso, você pressiona o músculo com os dedos. Aos poucos os dedos descem um pouco, assim, para uma orelha, para a outra, para uma, para a outra.
E mais uma vez, alisamos bem aqui. Ou seja, dessa forma você relaxa o músculo escaleno. Relaxa a fáscia dos músculos escalenos. Mais uma opção, também nesse mesmo local. Mas agora coloque a mão acima da clavícula. Você mantém uma pressão, uma tensão na pele aqui. E ao mesmo tempo nas fáscias, com a cabeça levemente inclinada para o lado da orelha direita agora, e faz um movimento para o lado oposto, mantendo a mão acima da clavícula. E assim você também vai alongar tanto a fáscia quanto a pele ao mesmo tempo. Bem aqui. E ao mesmo tempo também o próprio músculo escaleno, que na verdade são três: anterior, médio e posterior. Esse movimento atua mais sobre o anterior e o médio. O próximo é o músculo peitoral menor. Mas a fraqueza dos músculos escalenos, isso não acontece por acaso. Geralmente vem acompanhada. Na verdade, não é fraqueza. O encurtamento dos músculos escalenos não acontece simplesmente assim. Isso costuma vir junto com fraqueza dos extensores longos do pescoço. Como recuperá-los? Todos esses exercícios estão no link na descrição. Dê uma olhada lá. Em seguida, temos o músculo peitoral menor. O alongamento dele não é complicado. Você pode alongá-lo no batente da porta, pode até alongar na parede dessa forma. Por exemplo, você fica em pé, coloca o braço na altura do ombro, com o cotovelo assim, e então se inclina um pouco para frente. Gira o corpo para longe do braço, e aqui você sente o alongamento na região do peitoral maior e do peitoral menor. Você pode fazer isso de um lado, depois do outro, alternando, ou pode fazer os dois juntos no batente da porta. Esses exercícios também são explicados em detalhes. Está tudo lá no link na descrição. E por esse link você tem 2 dias de acesso gratuito em homenagem à chegada da primavera e ao derretimento da neve. Então, isso tudo era mais ou menos familiar para nós. Agora chegamos aqui, ao antebraço. Aqui também, para relaxarmos o músculo peitoral menor, aliás, ainda podemos trabalhar com diferentes bolinhas e rolos, ou seja, toda essa área aqui, assim. Bom, essa bolinha é pequena, o ideal é uma maior, então todos esses pontos perto da parede, entre a parede e os músculos, colocamos a bolinha, nos movemos, ajustamos, trabalhamos. Já mostrei isso várias vezes. Agora, o próprio antebraço. Também pode ser relaxado, massageado primeiro. Você divide o antebraço em 3 partes. A parte do meio, a parte que segue a linha do dedo mínimo e aqui a parte externa. É conveniente fazer isso com objetos improvisados. Se for em casa, é prático fazer na cadeira, por exemplo. Aqui está o encosto da cadeira. Você apoia o braço e desse jeito massageia toda essa área. Encontrou pontos doloridos, permanece neles. Você pode usar a outra mão para aumentar a pressão. Depois, aqui você trabalha todas essas áreas. Perto da una. E aqui também, ou seja, você massageia toda essa região. Mas aqui estou mostrando rápido. Vocês devem fazer tudo isso mais devagar, parando nas áreas tensas e doloridas. Pronto! E agora vamos começar o treino dos músculos do antebraço. Pronador redondo. Como treiná-lo? Pegamos um elástico para isso. Você pode prendê-lo mais ou menos na altura do cotovelo, um pouco acima ou abaixo, fique de lado, segure o elástico na mão assim, na palma, e comece a fazer o movimento para cá. Ou seja, a partir da posição em que a palma da mão está voltada para cima, começamos a girar até a palma ficar voltada para baixo, assim. E o movimento de volta tentamos fazer mais devagar. Escolha o elástico de forma que não fique muito pesado, para que o movimento possa ser feito de maneira relativamente livre. Isso aqui é justamente o treino do pronador, o músculo chamado pronador redondo. O movimento contrário a esse é o treino dos supinadores, ou seja, aqui já pegamos o elástico.
Aqui pegamos, veja, do lado do polegar e giramos para dentro. Aqui pegamos do lado do dedo mindinho, aqui, para que essa ponta que prendemos fique do lado do dedo mindinho. E começamos com o dorso da mão voltado para cima. E aqui fazemos a rotação para cá. Pronto! Cada um desses exercícios deve ser feito de 5 a 10 repetições. Se cansar, faça menos repetições, ou seja, não leve até o cansaço extremo, para um lado e para o outro. Pronto! Pode alternar. Faz assim e depois assim. Puxa desse jeito, puxa daquele jeito. Ou seja, aqui estamos treinando ao mesmo tempo a rotação externa e a rotação interna. Para o próximo exercício, vamos treinar o movimento para cá, para dentro e para fora. Aqui você precisa pegar uma toalha pequena e prendê-la assim no elástico. Dessa forma, você pega com a mão assim e puxa para você. O movimento é esse, para cá. Ou seja, você puxou de volta, como se estivesse dobrando o punho. E tente fazer o movimento reverso devagar também. Aqui, os dedos, quando estiverem no ponto máximo, tente esticá-los um pouco. Ou seja, você faz esse movimento e puxa de volta, faz e puxa de volta. Existem duas variações deste exercício. A primeira é manter os dedos nessa posição o tempo todo e, a partir dessa posição, dobrar o punho. Assim, você está treinando o flexor do punho. E a segunda é tentar esticá-los um pouco, o máximo possível durante o movimento. Assim, você vai conseguir esse tipo de movimento. Ou seja, ao estender os dedos, você treina o flexor superficial e profundo dos dedos. E o segundo movimento, esse aqui, você já treina os flexores do punho. Aqui, ou seja, a toalha é necessária justamente para que seja mais confortável usar os músculos que flexionam os dedos durante o exercício. O exercício anterior também pode ser feito dessa forma. Usando a toalha, tente também para um lado e para o outro. Certo! E o próximo exercício é para os extensores do punho. Bem aqui. Aqui pegamos o elástico desta forma. Começamos com o punho um pouco flexionado, assim, e estendemos para cá, fazendo esse movimento para fora. Se você tiver um elástico redondo assim, pode até fazer esse movimento com os dois punhos ao mesmo tempo. Mas o principal é que tenha a atenção necessária. Ou então, faça assim mesmo. De um lado e do outro lado também. É bom combinar com a flexão. Se fizer a flexão sem a toalha, aqui o elástico, tá vendo? Ele fica meio solto, por isso aqui é melhor usar a própria toalha. Também dá para tentar fazer esses movimentos aqui, ou seja, uma mão segura um pouco por baixo e com a outra você faz esse tipo de rotação, também de um lado e do outro. E assim, restauramos tanto a circulação sanguínea quanto a elasticidade e a força dos músculos do antebraço. Então, amigos, compartilhem suas impressões. Quais foram os resultados do treino para vocês? Também lembro que, pelo link na descrição, vocês já têm 2 dias de acesso gratuito a todos os exercícios. Até os próximos programas!